Protestos se espalham na Venezuela contra a eleição de Nicolás Maduro. 4 pessoas morreram e 44 estão feridas. PT ignora a cautela do governo brasileiro e reconhece vitória do presidente venezuelano e chama eleições naquele país de jornada democrática, pacífica e soberana. Justiça mantém dono de Porsche preso em São Paulo e diz que empresário usou carro de luxo como arma para matar motoboy. O Brasil News começa agora. A líder da oposição na Venezuela, Maria Corina, diz que tem como provar a verdade sobre as eleições presidenciais realizadas no país. O pleito está sob denúncias de fraude na vitória de Nicolás Maduro. A líder opositora da Venezuela, Maria Corina Machado, disse nesta segunda-feira que tem como provar a verdade das eleições presidenciais realizadas no domingo, nas quais denuncia fraude na vitória do mandatário chavista Nicolás Maduro. Hoje temos ótimas notícias para compartilhar com todos os venezuelanos. É um milagre. Mas hoje quero dizer a todos os venezuelanos, tanto dentro quanto fora do país, todos os que acreditam na democracia ao redor do mundo, que agora temos os meios para provar a verdade do que aconteceu no domingo na Venezuela. Maria Corina assegurou que teve acesso a cópias de 73% das atas de votação que projetam uma vitória arrasadora do seu candidato. Segundo ela, Edmundo González Urrutia teria 6,27 milhões de votos, contra 2,75 milhões de Maduro. Forças de ordem da Venezuela dispersaram nesta segunda-feira com gás lacrimogênio protestos em Caracas contra a reeleição do presidente Nicolás Maduro. O Conselho Permanente da Organização dos Estados Unidos convocou para quarta-feira uma reunião extraordinária para abordar os resultados do processo eleitoral de domingo na Venezuela. O encontro será realizado na sede da OEA em Washington. Os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai haviam anunciado mais cedo em um comunicado que solicitariam essa cúpula do Conselho Permanente da OEA. Após horas de incerteza no domingo, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de linha oficialista, acabou dando a vitória a Maduro com 51,2% dos votos, em comparação com 44,2% do principal candidato da oposição, Edmundo González. Pelo menos 4 pessoas morreram e 44 ficaram feridas nos protestos contra a questionada reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. As manifestações são reprimidas pelas forças de segurança. Os protestos contra a reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela foram reprimidos pelas forças de segurança na segunda-feira. Uma morte foi registrada no estado de Yaracuy, no noroeste do país. A informação é da ONG Foro Penal, especializada na defesa de presos políticos, que não deu mais detalhes. A organização afirmou que mais de 40 pessoas foram detidas pelas autoridades e o Ministério da Defesa diz que mais de 20 militares ficaram feridos. Muitos venezuelanos vão às ruas para mostrar insatisfação com os resultados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral. A oposição afirma que venceu o pleito, enquanto crescem os apelos internacionais por mais transparência na contagem dos votos. Como sempre, há fraude eleitoral na Venezuela, não temos democracia, roubam os votos. A líder opositora tem as provas de que a oposição ganhou as eleições neste ano de 2024. Fazemos um chamado à comunidade internacional para que países como Colômbia e Brasil se pronunciem e esperamos boas decisões de Maria Corina Machado e Edmundo González. O povo está nas ruas fazendo o que pode, lutando pelo seu voto, protestando, cansado dessa crise, dessa miséria em que vivemos. Manifestações foram registradas no interior do país e em várias regiões da capital, Caracas. Muitas delas foram dispersadas pela Guarda Nacional militarizada com gás lacrimogênio e balas de borracha.
também foram ouvidos disparos em alguns bairros. O presidente Nicolás Maduro, reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, denunciou uma tentativa de golpe de Estado, de caráter fascista e contra-revolucionário, segundo ele. A oposição, liderada por Maria Corina Machado, denuncia uma fraude e diz ter como provar a verdade de que a eleição foi vencida por Edmundo Gonçalves Urrutia no domingo. Machado explicou que, após ter acesso a cópias de 73% das atas da apuração, a projeção é de uma vitória da oposição com 6.270.000 votos contra 2.750.000 para Maduro. Bom, e todo mundo está na espera do posicionamento do governo brasileiro, que até agora está em silêncio. Já o PT reconheceu a vitória de Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela. Instituições internacionais apontam distorções nos resultados. Sem manifestação oficial do presidente Lula, o governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Entretanto, o PT, partido do presidente brasileiro, publicou nota saudando o povo venezuelano pelo processo eleitoral, que classifica como uma jornada pacífica, democrática e soberana. Também nota o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que o governo da Venezuela se afasta de princípios democráticos ao não demonstrar a lisura e a transparência de seu processo eleitoral. Os resultados das eleições presidenciais da Venezuela seguem sob pressão de organismos internacionais, candidatos de oposição e protestos civis. A Organização dos Estados Americanos afirmou que não reconhece a vitória de Maduro e diz haver indícios de que o governo do atual presidente distorceu o resultado. Um dos principais indícios, segundo o documento, foi a demora na divulgação dos resultados, apesar do país ter urnas eletrônicas. O texto afirma também ter havido relatos de ilegalidades, vícios e más práticas. O relatório concluiu que o Centro Nacional Eleitoral, a principal autoridade eleitoral do país, comandado por um aliado do governo venezuelano, proclamou Maduro como vencedor, sem apresentar os dados para comprovar o resultado, e afirmou que os únicos números divulgados em canais oficiais revelam erros aritméticos. Nosso comentarista Ney Gonçalves Dias repercute agora toda a onda de protestos na Venezuela contra a suposta vitória de Nicolás Maduro, além dessa declaração do PT aí, hein? Vamos acompanhar. Este é o pior cenário que se poderia ocorrer quando, no final da campanha, desenharam-se vários cenários. Se ganhar a oposição, o que vai acontecer? Se ganhar o Maduro, o que vai acontecer? O pior cenário era de movimentações de massa nas ruas e repressão do governo, em qualquer uma das duas vitórias. O que está acontecendo agora é uma repressão forte do governo Maduro e de pessoas já temos mortes anunciadas, feridos. Há uma corrida de várias pessoas da Venezuela para as embaixadas que estão lá para tentarem fugir do que está acontecendo. E aumentam o fluxo de pessoas que querem deixar o país. Para que você tenha uma ideia, antes das eleições, 7 milhões de venezuelanos já tinham deixado a Venezuela. Isso significa 1/4 da população. Para que você tenha uma ideia, aqui no Brasil tem 500 mil venezuelanos. Apenas 1.000 votaram. Os outros não preencheram lá as exigências eleitorais que o Maduro determinou. Então, o Brasil tem 500 mil venezuelanos, 1.000 venezuelanos votaram e só não aumentou durante a eleição porque o Maduro fechou a fronteira. É uma situação de preocupação, não só para a América do Sul, que não está precisando disso. Depois da tentativa de golpe da Bolívia, esperava-se um período de calma e de tranquilidade nesta parte do mundo. Já temos problemas demais de fome, de desigualdade, de injustiça, de violência na América do Sul.
somos citados no mundo como uma região subdesenvolvida. Não precisava disso agora aqui. Um caos dessa natureza. 60% da população venezuelana está na miséria. A inflação chegou anteontem a 80%. Quer dizer, é uma situação de caos econômico, social, moral, político, institucional, policial. Vamos aguardar agora. Muitos esperam não um pronunciamento de Celso Amorim, não um pronunciamento do Itamaraty, mas um pronunciamento do presidente Lula. E a Justiça do Distrito Federal condenou o hacker Walter Delgatti por calúnia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em CPI. A terceira vara criminal de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, condenou o hacker Walter Delgatti Neto por calúnia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A decisão, comunicada nesta segunda-feira, fixou a pena de 10 meses e 20 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. Os advogados de Bolsonaro acionaram a Justiça após Delgatti afirmar em depoimento à CPMI do dia 8 de janeiro, no Congresso Nacional, que o ex-presidente teria ordenado um grampo ilegal contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente afirmou que o hacker apresentou alegações falsas, desprovidas de qualquer tipo de prova, inclusive cometendo em tese o crime de calúnia. Já a defesa do programador alega que não houve a intenção de caluniar Bolsonaro, pois o hacker apenas relatou que o ex-presidente teria solicitado que ele assumisse a autoria de um grampo supostamente realizado, inclusive por agentes de outro país. Por meio de nota, a defesa de Delgatti afirmou que vai recorrer da decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou uma investigação contra o prefeito de Farroupilha, que sugeriu guilhotinar o magistrado. Acatando um pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a investigação contra o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, por incitação ao crime. Na última quinta-feira, dia 25, o prefeito da cidade recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro e transmitiu o encontro em uma live, onde disse que sua homenagem a Moraes seria colocá-lo na guilhotina. A única coisa que eu não gostei foi a estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes. Aqui não tem isso. Aqui não tem isso. A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, Vitorino. É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele, ó. Boa! Em resposta à solicitação da PGR, Moraes determinou o encaminhamento do caso à Polícia Federal, que terá 60 dias para realizar as investigações e apresentar um relatório à Suprema Corte. O procurador-geral também solicitou que Fabiano Feltrin seja convocado para prestar depoimento no âmbito das investigações. E uma nova pesquisa Quest de intenções de votos para a Prefeitura de São Paulo reafirma o cenário de empate técnico entre os principais candidatos. De acordo com os resultados da última pesquisa Quest divulgada nesta terça-feira, com as intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, mostra que Ricardo Nunes, do MDB, José Luiz da Atena, do PSDB e Guilherme Boulos, do PSOL, estão empatados tecnicamente na liderança, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Nunes, que disputa a reeleição, tem 20%, da Atena 19% e Boulos também 19%. Em seguida aparecem Pablo Marçal com 12%, Tabata Amaral com 5%, Kim Kataguiri com 3% e Maria Helena também com 3%. Este é o caso de um cenário estimulado, em que os nomes são apresentados aos entrevistados. A pesquisa foi feita presencialmente e entrevistou 1.002 pessoas de 16 anos ou mais na capital, entre os dias 25 e 28 de julho. A carteira digital do Google vai permitir que usuários façam pagamentos por Pix.
O Google Pay anunciou que vai incluir o pagamento via Pix em sua carteira digital. O serviço, que deve ser disponibilizado gradativamente, é uma parceria com o C6 Bank e com o PicPay. Ainda não há previsão de quando a modalidade estará disponível para o público geral. Segundo a diretora de operações de pagamentos do Google Pay para a América Latina, a modalidade só estará disponível para alguns usuários da carteira digital do Google e continuará com limite de transação pequeno. O serviço pode ser feito por chave, QR Code e diretamente nos apps parceiros, sem precisar acessar outro aplicativo. Em relação à segurança, o Google destacou que o produto terá uma extensa etapa de verificação, com apoio de instituições financeiras e ferramentas de autenticação biométrica. O serviço promete melhorar a experiência do usuário, que poderá efetuar transações de diferentes contas bancárias e modalidades a partir de um único aplicativo. E o presidente Lula falou pela primeira vez nesta terça-feira sobre o impasse envolvendo as eleições na Venezuela. Lula disse que para resolver a briga é preciso apresentar as atas das votações. Mas o presidente afirmou que não vê nada de anormal, grave ou assustador no processo eleitoral da Venezuela. Esse é o posicionamento do governo brasileiro. E a fachada da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, foi demolida. 242 pessoas morreram durante uma festa no local. A fachada do prédio da antiga Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi demolida nesta segunda-feira. O lugar onde aconteceu o grande incêndio funcionará como um centro de homenagem às 242 vítimas fatais da tragédia. As paredes externas do edifício, na Rua dos Andradas, no centro, foram derrubadas. Até o fim de semana, cerca de 45 caminhões deverão retirar os entulhos. No espaço, em uma área de 383 metros quadrados, serão construídas 3 salas. Um auditório com capacidade para 142 pessoas, uma sala multiuso e uma sala que vai funcionar como sede da Associação de Vítimas. Ao centro, haverá um jardim circular com 242 pilares de madeira em volta. Cada um terá o nome de uma vítima do incêndio e um suporte para flores. As obras vão durar 8 meses. A namorada do motociclista morto pelo condutor do Porsche em São Paulo diz esperar por justiça. A namorada de Pedro Caíque Ventura Figueiredo, morto em uma colisão com um Porsche na Avenida Interlagos, Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, afirmou que soube do acidente quando ligou para o namorado e um policial atendeu a ligação. Mensagem para ele. Eu liguei assim que aconteceu o acidente, eu liguei para ele. Ele não me respondeu mais, aí o policial atendeu. Mas você ficou sabendo como do acidente? Eu não sabia, eu só liguei, deu a ligação para ele e foi aí que o policial me atendeu e falou. Não sabia. Ele estava onde? Hoje de manhã. Ontem, quando você ouviu pela última vez? Sim, ele tava com essa blusa. Só quero justiça. Só justiça. Fala um pouquinho dele pra gente, como que ele é? Uma pessoa amorosa, não tinha nada que reclamar. Sempre um amor comigo, sempre me tratou todo mundo bem. Só quero justiça. Vocês estavam juntos agora? Os dois estavam juntos há 1 ano e 5 meses e tinham acabado de alugar uma casa. O pai de Pedro Caíque Ventura Figueiredo disse que o filho foi atropelado de forma intencional. Segundo ele, o motorista do Porsche, Igor Salceda, de 27 anos, acertou a traseira da moto de Pedro Caíque com a intenção de matá-lo. O delegado Edilson Correia de Lima, responsável pelo caso, indiciou o motorista por homicídio com dolo eventual com motivo fútil ou torpe. E um menor de idade conduzindo uma moto causou um acidente e matou um homem na zona leste de São Paulo. Um adolescente de 17 anos que dirigia sem habilitação bateu a moto contra outro motociclista e matou o homem de 31 anos na Vila Taquari, zona leste de São Paulo.
O acidente aconteceu na tarde do último sábado, enquanto o adolescente dirigia em alta velocidade, fazendo manobras proibidas pela legislação de trânsito, com outro adolescente de 14 anos na garupa. Os próprios jovens gravaram toda a ação imprudente. Ao acelerar a moto, o menor colidiu contra a moto de um outro motociclista que vinha no sentido contrário, na contramão. Ele que não resistiu e morreu. O motorista na contramão chegou a ser socorrido ao Hospital Santa Marcelina, mas faleceu no hospital. Para parecer, a Polícia do Rio concluiu que o vídeo de um motorista arrastando um suposto ladrão de celular foi armado, exatamente para ter engajamento na internet. A Polícia Civil do Rio de Janeiro ouviu o homem que afirmou ser o motorista de um veículo filmado com o suposto assaltante pendurado na janela na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, ele confessou ter mentido sobre sua participação no incidente para ganhar engajamento nas redes sociais. O homem que fez as postagens e concedeu entrevistas, alegando ser o condutor do veículo, admitiu durante o depoimento que sua história era falsa. A confissão revelou que ele usou o caso para obter notoriedade online, mas agora enfrenta sérias consequências legais. Ele responde por falsa comunicação de crime, uma prática que pode acarretar penalidades significativas. Que notoriedade nas redes sociais com isso. Agora vai arcar com questões criminais com a justiça. E um adolescente de 17 anos atirou contra o próprio pai para defender a mãe de agressões. Um homem de 39 anos foi baleado pelo próprio filho, um adolescente de 17 anos, na tarde desta segunda-feira no Distrito Federal. O jovem teria disparado contra o pai durante uma discussão, ocorrida em via pública na quadra 411. O garoto teria flagrado um episódio de violência doméstica contra a mãe dele e reagido. Testemunhas relataram que o autor dos disparos teria presenciado uma discussão entre os pais e interveio. Imagens mostram o momento em que o pai e o filho discutem. O adolescente atirou pelo menos 3 vezes em direção ao homem. Após ser atingida, a vítima cai ao chão e é socorrida por populares que testemunharam a cena. O homem corre risco de ficar paraplégico. O pai da adolescente já tinha passagens por Lei Maria da Penha e furto a comércio. O adolescente, autor dos disparos, está foragido. Aviões da Gol e da Latam colidiram no pátio do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. 2 aviões das companhias aéreas Gol e Latam colidiram no pátio de taxiamento do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Foi na tarde desta segunda-feira. Com a batida, as aeronaves precisaram seguir para a manutenção e 2 voos foram cancelados. Não houve feridos. De acordo com a concessionária AENA, que administra Congonhas, o incidente ocorreu após uma falha no equipamento de pushback, operado por empresa contratada pelas companhias aéreas. Pushback é um procedimento que usa o equipamento para rebocar a aeronave da área de embarque até a pista de táxi. Ele é realizado antes da decolagem. Em nota, a Gol explicou que durante o procedimento de pushback da aeronave, que faria voo G3 1238 para Florianópolis, houve contato entre a ponta da asa de um avião e a cauda da aeronave da Gol, que seguiu para manutenção. Um barco pegou fogo e passageiros se jogaram no Rio Negro, no Amazonas. 3 pessoas morreram. Um vídeo registrou o momento em que o barco Comandante Souza começou a afundar no Rio Negro, após um incêndio que deixou mortos, feridos e desaparecidos. O incidente ocorreu próximo à comunidade Santa Maria, no Amazonas. As chamas se alastraram rapidamente, forçando vários passageiros a pularem na água para se salvar. A embarcação partiu de Manaus com destino a Santa Isabel do Rio Negro. Até o momento foram confirmadas 3 mortes e 59 pessoas foram resgatadas com vida. Entre as vítimas confirmadas estão uma senhora de 72 anos que não resistiu ao ser socorrida.
Outra mulher de aproximadamente 70 anos, encontrada a 15 quilômetros do local do incêndio, e um jovem cujo corpo foi encontrado carbonizado sob a embarcação. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal para identificação pelos familiares. Uma tentativa de assédio terminou com morte numa casa de forró, no Amapá. A Polícia Federal prendeu o principal suspeito de dar a facada que matou um segurança de 32 anos em um bar no município de Santana. O crime ocorreu na noite de domingo durante uma festa de forró. As imagens flagraram quando o suspeito de cometer o assassinato dançava com uma mulher e o momento em que a vítima passou a mão nos glúteos do investigado. Os dois começam a discutir e chegam a ser separados por testemunhas. Na sequência, começa uma confusão generalizada. Após o homicídio, equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá identificaram e perseguiram o suspeito, que havia fugido e se escondido dentro de um rio nas docas de Santana. Há relatos de que o autor do crime tenha ficado cerca de 20 minutos debaixo de uma planta na água. E um casal de turistas foi baleado numa pousada do Ceará. A mulher morreu. Um casal de turista foi vítima de um assalto em uma recepção de uma pousada e a mulher acabou morrendo. A vítima era natural de Macapá e o namorado dela, inglês. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação. O crime aconteceu em uma pousada na Praia do Cumbuco, localizada em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, os criminosos buscavam uma quantia de R$30 mil que as vítimas guardavam. O vídeo mostra quando o casal está na recepção e são surpreendidos pelos suspeitos armados, que já chegaram no local indo em direção das vítimas. A perícia forense do estado do Ceará foi ao local da ocorrência, que está sendo investigada. Um frentista de posto de gasolina foi rendido por 4 criminosos durante um roubo no Espírito Santo. 4 criminosos assaltaram um frentista em um posto de combustível no bairro Ibis, em Vila Velha, durante a madrugada desta terça-feira, próximo ao 4º Batalhão da Polícia Militar. O ataque foi registrado por câmeras de segurança que mostram os assaltantes apontando uma arma para a cabeça da vítima. O assalto começou quando 2 motocicletas, com 2 ocupantes cada uma, chegaram ao posto, enquanto uma dupla abastecia uma moto, a outra circulava pelo local. Após o abastecimento, todos os criminosos se dirigiram ao frentista. Os bandidos armados e agressivos exigiam dinheiro e acesso ao cofre, apesar do frentista informar que a maioria dos pagamentos é feita digitalmente. As câmeras mostram o momento em que a arma é apontada para a cabeça da vítima, enquanto um dos criminosos mexe uma gaveta. Em seguida, os assaltantes fogem, levando alguns produtos automotivos e uma quantia em dinheiro. Policiais foram agredidos por moradores após tomarem carretéis de linhas cortantes com crianças em Campo Grande. Guardas civis metropolitanos foram encurralados e agredidos por moradores depois de tomarem linha chilena durante uma guerra de pipas. Conforme o boletim de ocorrência, um vigilante patrimonial acionou a GCM em razão de dezenas de pessoas que teriam invadido o CRAS Vida Nova para recolher as pipas. Houve orientação para que os populares deixassem o local. Ainda segundo registros, guardas recolheram linhas cortantes que estavam com os vândalos e pediram que eles fossem embora. No entanto, alguns moradores incitaram centenas de outros a agredirem os guardas. Diversos objetos, como garrafas, chinelos, pedras, foram lançados contra a guarnição. Um homem se negou a obedecer às ordens da equipe e teve que ser contido com o uso da força moderada. Uma Kombi sobrecarregada quase causou um acidente no Rio de Janeiro.
Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma Kombi que trafega por uma via movimentada do Rio de Janeiro com uma sobrecarga que em determinado momento começa a cair, quase causando um acidente envolvendo o veículo onde estava a pessoa que fazia o registro do vídeo. Na imagem é possível ver que a Kombi se movimentava com dificuldade, carregada com vários sacos grandes que começaram a cair na rua. Um perigo, né? Eu sempre, quando vejo esses carros cheios de coisas assim, dá medo de cair, já troco de faixa. E olha essa, um motociclista deixou policiais desconcertados ao proferir cantadas aos agentes durante uma blitz no Rio. O motociclista que não teve a sua identidade revelada deixou uma equipe de policiais da Zona Oeste do Rio de Janeiro desconcertados, ao revelar de um jeito bem inusitado que era seu sonho ser parado em uma blitz, pois desde que tirou sua habilitação, nunca tinha vivenciado este momento. Um vídeo registrou o momento em que o motociclista é parado na blitz. Gente, demorei tanto a ser abordada depois que eu tirei a habilitação. Cheguei aqui, meu sargento. Qual o nome do sargento? De Souza. Que delícia. Oro. Ai, que gato, gente. Arrasando. O condutor estava com a moto e a CNH em dia e foi liberado em seguida. O vídeo viralizou na internet. Onde já se viu, hein? Um motoboy deu uma bronca em inglês após um cliente demorar para buscar a encomenda. A cena aconteceu no Rio de Janeiro. Um vídeo com uma bronca em inglês de um entregador viralizou nas redes sociais. Gravado no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo, imagens mostram o entregador indignado com o suposto atraso do cliente. No vídeo, o entregador aparece segurando um saco e é visto com uma mochila e uma bicicleta. Do you know my job having time? I have next delivery in Botafogo, only for 10 reais. Only for 10 reais. Depois da confusão, o brasileiro volta a falar no telefone, ainda com a entrega nas mãos. Nick Carter, da banda Backstreet Boys, parou um show para cantar ao lado de uma fã em estado terminal e emocionou a internet. O cantor Nick Carter, de 44 anos, da banda Backstreet Boys, foi protagonista de um vídeo que viralizou nas redes sociais. No registro, ele canta para Jenny Schmidt, uma fã em estado terminal que foi para uma apresentação solo do artista em Frankfurt, na Alemanha, deitada em uma maca. No TikTok, a publicação que mostra o momento em que o artista desce na plateia teve mais de 3,3 milhões de visualizações. O Instagram da banda também publicou o vídeo com a legenda "Vivemos para momentos como esses". Belíssima atitude do cantor. E um avião de pequeno porte caiu no jardim de uma casa nos Estados Unidos. Um avião de pequeno porte caiu no jardim de uma casa em Roy, no estado de Utah, nos Estados Unidos. Vídeos de câmeras de segurança mostram o exato momento da queda da aeronave. Nas imagens, é possível ver o avião caindo e batendo diretamente em uma árvore. Um pedestre que passava no local correu para ajudar o piloto e o passageiro, que acabaram ficando dentro da aeronave. Segundo a Fox, tanto o piloto quanto o passageiro sobreviveram e sofreram apenas ferimentos leves. As causas do acidente ainda são investigadas pelas autoridades. Mais de 60 pessoas morreram em deslizamentos de terra causados pelas chuvas no sul da Índia. As fortes chuvas de monção causaram deslizamentos de terra no sul da Índia, que deixaram dezenas de mortos e mais de 100 feridos. As equipes de emergência resgataram 250 pessoas sob a lama, embora seus esforços tenham sido dificultados pelas chuvas persistentes que bloquearam muitas estradas no distrito mais afetado.
Imagens divulgadas pela Força Nacional de Resposta a Desastres mostram equipes de resgate procurando sobreviventes na lama e retirando corpos em macas da área devastada. O deslizamento deixou casas completamente cobertas pela lama, arrastou carros e outros destroços. O exército indiano anunciou o envio de mais de 200 soldados para ajudar as forças de segurança e equipes de resgate locais nos esforços de socorro. As autoridades anunciaram uma indenização de 200 mil rúpias, ou cerca de R$ 13.500, para as famílias das vítimas. As chuvas associadas a monções no sul asiático geralmente duram de junho a setembro, aliviam o calor sufocante do verão e recarregam os reservatórios de água. Embora sejam vitais para a agricultura e a segurança alimentar dos 2 bilhões de habitantes da região, também costumam provocar enchentes e deslizamentos de terra. Morreu a terceira vítima do ataque com faca em uma escola de dança no Reino Unido. Uma terceira criança, uma menina de 9 anos, morreu nesta terça-feira após um ataque com faca na véspera, durante uma aula de dança em Southport, norte da Inglaterra. Segundo a polícia de Merseyside, as outras 2 vítimas foram meninas de 6 e 7 anos, presentes na aula que tocava músicas da cantora Taylor Swift. A artista americana fez uma publicação no Instagram, na qual disse estar completamente chocada com os acontecimentos e enfatizou que eram apenas crianças em uma aula de dança. Outras 8 crianças ficaram feridas, 5 delas em estado grave, assim como 2 adultos. Foi um choque que algo assim pudesse acontecer tão perto de casa. É uma comunidade muito unida. É difícil sentir o que as famílias estão passando. Eu simplesmente não consigo nem começar a imaginar o que eles estão sentindo agora. Testemunhas descreveram cenas de terror com crianças ensanguentadas espalhadas pelas ruas e mães em pânico procurando pelos seus filhos. Nunca aconteceu nada assim aqui. E o impacto, como você pode ver, é horrível. Afetou a todos. Estamos todos sofrendo. Estamos todos tentando dar sentido a isso. Até o momento, a polícia não deu nenhuma indicação sobre o possível motivo, mas descartou a possibilidade de terrorismo. Os Estados Unidos anunciaram 1,7 bilhão de dólares em novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia, que inclui munição de defesa antiaérea e artilharia, que Kiev pediu para reagir a uma nova ofensiva da Rússia. O valor soma 1,7 bilhão de dólares, que equivale a 9,55 bilhões de reais. Pelo menos 200 milhões de dólares em equipamentos já estão disponíveis nas reservas militares dos Estados Unidos e serão enviados rapidamente ao campo de batalha, enquanto o outro 1,5 bilhão de dólares irá para novos pedidos que demorarão mais tempo para chegar à Ucrânia. O pacote de ajuda militar inclui munição de defesa antiaérea de diferentes tipos, vários tipos de armas antitanque e entre outros. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em uma rede social que estava profundamente agradecido ao seu colega americano Joe Biden, ao Congresso e aos americanos por seu apoio. Os Estados Unidos são um aliado militar-chave da Ucrânia e se comprometeram a entregar mais de 55 bilhões de dólares em armamentos, munições e assistência em segurança desde que a Rússia iniciou sua invasão, em fevereiro de 2022. O governo francês afirmou que os deuses gregos foram a inspiração para uma cena na cerimônia de abertura interpretada como uma ofensa ao cristianismo. O governo francês negou que uma cena durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 tenha sido inspirada na última ceia de Jesus com seus apóstolos. O evento polêmico foi chamado de festividade, no qual aparecem diversas drag queens sentadas à mesa e o popular cantor francês Philippe Catherine, quase nu, com o corpo pintado de azul. O diretor artístico da cerimônia, Thomas Joly, explicou que se baseou em uma celebração pagã
ligada ao Olimpo, com Dionísio, o deus grego da festa, a quem os romanos chamavam de Baco, e era símbolo do vinho e prazeres carnais. Além dele ser o pai de Sequana, divindade que personificava o rio Sena, que atravessa Paris. O diretor artístico da cerimônia expressou que sua intenção não era de forma alguma provocar qualquer religião no mundo. Ele deixou bem claro que sua intenção era celebrar uma festividade não religiosa de Dionísio e dos deuses do Olimpo. Ele lamenta se a sua criação ofendeu alguém, porque claramente não era essa a intenção. A cena foi amplamente criticada, desde a Conferência Episcopal Francesa, que falou em zombaria ao cristianismo, e pelos governos da Hungria e da Rússia. Até o candidato presidencial republicano à Casa Branca entrou na discussão. Para Donald Trump, a cerimônia foi uma desgraça e ele não deixaria cenas do tipo se repetirem nos Jogos Olímpicos de Los Angeles daqui a 4 anos. E vamos agora aos destaques do Brasil nos Jogos Olímpicos. 2 duplas brasileiras entraram em quadra nesta terça-feira pelo vôlei de praia. As brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg venceram a dupla da Lituânia, formada por Pauli Kiene e Raul Pellice pela segunda rodada da fase de grupos nesta terça-feira, e se garantiram nas oitavas de final do Torneio Olímpico de Vôlei de Praia Feminino dos Jogos de Paris. Elas fecharam o jogo com 2-0, com parciais de 21-13 e 21-14. Com o resultado, as brasileiras ficam na liderança do grupo e com 4 pontos graças às 2 vitórias em 7 seguidos. Na próxima sexta-feira, Carol e Bárbara enfrentam na última rodada da fase de grupos a dupla holandesa, que vai valer o primeiro lugar da chave. Mais cedo, Jorge e André foram derrotados pela dupla cubana, formada por Alaio e Dias por 2-0. Com a derrota, a dupla brasileira, número 2 do ranking mundial, cai para a segunda colocação do grupo D com 3 pontos, um a menos que os cubanos praticamente classificados. Para avançarem ao mata-mata, a dupla brasileira precisa vencer os americanos na última rodada da chave, em confronto direto pela classificação da próxima quinta. No tênis de mesa, Hugo Calderano bateu o rival espanhol e se classificou para as oitavas de final. Hugo Calderano, esperança de medalha para o Brasil no tênis de mesa, venceu o espanhol Álvaro Robles nesta terça-feira e avançou para as oitavas de final da competição. O carioca fechou o jogo em 4-2. Ele revelou após a partida que teve uma noite ruim de sono e afirmou que isso foi o motivo para um desempenho abaixo no começo. Além disso, o brasileiro e o espanhol são amigos e treinaram juntos na Alemanha, onde jogam juntos pela mesma equipe. O próximo adversário vai ser o francês Alexis Lebrun, que Calderano venceu por 4-0 num torneio em junho. No tiro com arco, 2 brasileiros também carimbaram o passaporte para as oitavas de final da modalidade. A terça-feira foi boa para o tiro com arco do Brasil na capital francesa. 2 vitórias em 2 confrontos levaram Marcos da Almeida e Ana Luísa Caetano às oitavas de final. O número 1 do mundo eliminou adversários da Ucrânia e do Japão. Mais cedo, a brasileira, que ocupa a posição de 63 no ranking, superou a eslovena Zana Pintarik e a malaia Siakera Machaik. Com estes resultados, os dois igualam as melhores campanhas do Brasil nos jogos da modalidade. Os dois voltam à arena montada na Esplanada na sexta-feira para a disputa das duplas mistas. Os adversários serão os mexicanos Alejandra Valência e Pablo Acha Gonzalez. A disputa individual feminina continua no sábado e a masculina no domingo. E o Brasil News fica por aqui. Mais notícias em nossa programação.